Hoje com o pastor Joseph Prince. Prontos para a palavra de Deus? Vamos imediatamente para a Bíblia. Vou compartilhar algo que não disse semana passada. Não esqueça que a igreja não é um lugar de entretenimento. No processo você pode ter entretenimento, mas é um lugar de adoração. A igreja é um lugar que se fala não somente da vida, mas do depois da vida. A igreja não é um lugar de negócios também. É um lugar de adoração. Sempre que vamos à igreja, temos que nos lembrar disso. Amém? Existem pessoas que pensam que a igreja é um lugar de entretenimento, mas não é isso. Amém? Somos gratos a Deus pelos seus dons, seus carismas. Eles nos enchem, eles nos alegram. Muitas vezes, quando as pessoas são curadas, quando nós ouvimos os testemunhos de curas e milagres incríveis, as pessoas se alegram, mas tudo isso é para a glória de Deus. Amém? É para glorificar o nome de Jesus. Eu penso a respeito de um homem como Daniel, ou alguém como José. Daniel nunca retornou para Jerusalém. Ele morreu no seu cativeiro. Ele serviu 3 reis. Ele serviu Nabucodonosor, ele serviu o rei dos Medo-Persas, ele serviu o rei da Pérsia e não retornou com Neemias e Esdras e Zorobabel. Ele ficou porque as suas funções oficiais eram na Babilônia. Assim, para mim, existem líderes que Deus levanta. Tudo depende da liderança. A qualidade de uma corporação, uma companhia, uma família, depende da liderança daquele momento. Aonde uma nação vai chegar, depende da liderança daquela hora. Quero dizer algo para todos os pais e maridos. Vocês são os profetas, sacerdotes e reis de sua família. E mesmo quando você não diz nada, ainda assim exerce sua liderança, mesmo que não fale nada. E quando você não diz nada, alguém vai dizer algo. E tudo que aquela pessoa disser, você é responsável por permitir que aquela pessoa tenha dito. Tudo foi por causa da queda. Se o homem não tivesse caído, não existiria morte, não existiriam enfermidades, não teria pobreza, ninguém ficaria velho. Se o homem não tivesse caído, tudo seria perfeito, em paz e harmonia por toda a eternidade. Posso ter o amém? E a queda aconteceu porque o líder de uma família, esse líder não disse nada quando a serpente estava falando com sua esposa. O vendedor bateu na porta, propondo alguma coisa que Deus tinha dito para o líder, profeta e rei, o sacerdote da casa, que era Adão. E ficamos pensando que Adão estava em algum lugar plantando repolho. Mas a Bíblia diz que Adão estava com ela. Estava ouvindo toda a conversa e não falou nada. Ficar calado é abdicar da sua liderança. Se você diz para sua esposa, faz o que você quiser com respeito ao nosso filho, decida tudo. Quando as coisas forem mal, você não pode culpá-la. Essa era a sua função. Você deu para sua esposa, quando ela erra, você a culpa. Isso é má liderança. Tudo se levanta e cai baseado na liderança. Quando Jesus veio no livro do Apocalipse e falou com as 7 igrejas, a Bíblia diz que ele disse para o anjo da igreja de Éfeso, escreve essas palavras. Para o anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas palavras. E a palavra anjo no grego é angelos. Literalmente não quer dizer anjos com asas. Pode significar isso em algumas passagens, mas nessa não está se dizendo ao anjo com asas, você deixou o primeiro amor.
Você caiu, lembra onde caiu. Deus não falaria para um anjo caído, você caiu, lembra onde você caiu. Deus não quer que anjos caídos dirijam a igreja. A palavra anjo significa mensageiro. Amém? E Deus colocou a culpa nos ombros do homem a quem ele havia dado a mordomia sobre aquela igreja. Eram 7 igrejas, ele não entregou uma mensagem para todas as 7. Ele tinha uma mensagem específica para cada igreja. Isso mostra que tudo se levanta e cai baseado na liderança. Como é uma igreja com respeito à força. E quando falo da força de uma igreja, não falo de crescimento numérico. Eu falo de força interior. Toda nação que caiu na história se destruiu de dentro para fora. Desta forma, ficou vulnerável para os inimigos. Deixe-me afirmar isso. Nossa nação é tão forte quanto suas famílias. Amém? Não espere que o governo tenha leis e regulamentos para que você comece a ajudar sua mãe. Demonstre respeito enquanto ela ainda vive. Ok? É fácil chorar quando ela não está mais por perto. Por isso, cuide muito bem dela. O dinheiro vai significar mais para ela quando é um gesto de amor. Eu tenho que pregar. Você está pronto para a palavra? Efésios capítulo 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ou seja, parem de reclamar. A palavra torpe aqui é uma palavra grega que não significa profanidades. O profano também é torpe. Nem precisa dizer. Mas não se refere à profanidade, mas a toda palavra que não é útil. No grego quer dizer palavras não úteis. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, para que conceda graça aos que ouvem. Graça quer dizer favor imerecido. Posso ter um amém? E Deus ama a graça. Sempre que ler no Antigo Testamento, sua misericórdia dura para sempre. Se você for a Israel falar com um crente e perguntar sobre o Novo Testamento, nosso é em inglês, tirado do grego, mas o deles, os cristãos messiânicos de Israel, têm o Novo Testamento em hebraico, traduzido por um grande erudito chamado Delitz, onde está escrito que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça, ele era cheio de graça. A palavra graça, cariz, essa palavra é traduzida como Hassed no hebraico. E Hassed é muito usada por Davi no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos. Ele diz, sua Hassed dura para sempre, sua graça dura para sempre, sua graça se renova toda manhã. A tua graça é melhor do que a vida. A palavra é Hassed, sua graça é melhor do que a vida. E você fica perguntando, porque eu gosto tanto da graça. Deus também ama a graça. Ele se alegra na graça, ele se alegra na misericórdia. A Bíblia não diz que Deus é rico em ira. Deus se ira, mas ele não é rico em ira, ele é rico em misericórdia. Jesus não é cheio de ira, ele demonstrou ira em certos momentos. Ira não é pecado. Quando você se ira com a injustiça, isso não é pecado. Amém? Não diz que Jesus era cheio de ira, diz que ele era cheio de graça e verdade. Eu pensava, como ele é cheio de graça? Estevão, o primeiro mártir da igreja, a Bíblia diz que ele era cheio de graça, cheio de fé e graça. João 1, versículo 14, Jesus era cheio de graça e verdade. Como ser cheio de graça como Estevão? Amém? A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade, mas Estevão era somente um crente. Ele era somente um diácono, não era nem um pastor. Mas era cheio de graça e de verdade. Qual o segredo? Uma outra versão diz, só que for boa para promover a edificação. Aqui diz, a que for útil para edificar, para que conceda graça aos que ouvem. Edificar quer dizer construir. Essa palavra vem da palavra grega oikodomeo, que quer dizer construir um prédio. Construir uma casa, fala mais de um edifício do que de uma casa. Oikodomeo, certo? E edificar, construir edifício, é a mesma palavra. Edificar é construir um prédio. Ou seja, o que edificar as pessoas? Eu não falei inflar.
Quando infla, pode esvaziar. Mas edificar com palavras, o contexto são palavras. Tudo que edifica transmite graça para as pessoas. Se você quer que o seu filho seja cheio de graça, fale palavras de edificação para que eles recebam graça. O que edifica concede graça. Repito, o que edifica concede graça. Posso ter um amém? Mas, pastor, muitas vezes temos que dizer a verdade. Eles fizeram isso, fizeram aquilo outro. Eu tenho que falar, sim, mas graça significa favor não merecido. Merecemos o inferno, Deus nos dá o céu. Merecemos ser punidos, mas Deus enviou seu Filho para ser punido com a nossa punição. Amém? Posso ter um amém? Sob a lei, Deus exige justiça do homem falido e pecador. Sob a graça, Deus provê justiça para o homem. Na lei, Deus diz, eu não me esquecerei do pecado de vocês, mas visitarei até a terceira ou quarta geração. Na graça, Deus diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. O que aconteceu? A cruz mudou tudo. Isso é graça. Graça quer dizer que na cruz, Jesus, que não merecia nenhum juízo ou punição, por nunca ter pecado, Pedro usa a expressão, ele não cometeu pecado. Amém? Paulo diz que ele não conhecia pecado, João diz que nele não havia pecado. Em todos os sentidos, ele não tinha pecado, mas na cruz, ele se tornou pecado. Com que pecados? Os meus e os seus. Ele que merecia tudo de bom, Deus deu tudo de mal que ele não merecia. Para que você e eu, que merecemos tudo de ruim, recebamos todo o bem. Isso se chama graça. Amém? E a graça não é dada por Deus de forma irresponsável, mas dá graça sobre um fundamento sólido. A morte de Jesus Cristo. Podemos dizer que esse ato liberou Deus para demonstrar graça para nós. Só está disponível para aqueles que não merecem. Se você acha que merece, você não tem direito. É por isso que em Mateus 21, Jesus disse para os fariseus, escribas e para os anciãos, ele disse, digo-lhes a verdade, os publicanos eram mal vistos e ninguém queria se associar com eles porque coletavam impostos para os romanos naquela época. E as prostitutas, as meretrizes, Jesus disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O que isso quer dizer? Isso é muito interessante. Quanto mais desqualificado você está, mais posicionado está para receber a graça de Deus. Posso ter um amém? Isso não quer dizer que devemos pecar de propósito, não. Mas quando estamos desqualificados e sabemos que não temos condição e recebemos a graça, ela não nos deixa na mesma situação. Posso ter um amém? Assim, quando nossos filhos erram, quando nossa esposa erra, como devemos falar com eles? Baseados no merecimento, assim não concederemos graça. Porque qualquer palavra dita para eles que eles merecem são palavras torpes, palavras inúteis. Eles sabem que fracassaram, que erraram. Se disser você é burro, você é descuidado, que revelação para eles. Não estará concedendo nada a eles. Amém? Mas quando eles fracassam e você diz, eu quero que você saiba que eu amo você, isso os abençoa. Quero que você saiba que aos meus olhos, você é perfeito. Aos meus olhos. É assim que Deus nos vê, irmãos. Amém? E ninguém pode dizer que você é cego. Os olhos são meus. O filho é meu. É minha esposa. Faça o que quiser com os seus. Esses são os meus olhos. Assim os vejo. E assim que diz Cantares de Salomão, o amado diz para a amada, você é totalmente desejável, eu não vejo nenhuma falha em você. Como isso é possível? São os olhos de quem ama. Glória a Deus, esse que nos ama é o Senhor Jesus. E ele diz que não vê mancha em nós. Nada mais lindo do que ver alguém que ama. Ah, não vejo nada errado nele. Nenhuma falha. Não é que não existam falhas, é que ele não vê as falhas.
Quando Israel peregrinava pelo deserto, chegou a uma região na terra de Moabe, e lá a Bíblia diz que havia um mago que tudo o que ele amaldiçoava era amaldiçoado. O rei, com medo de Israel, contratou esse mago para profetizar contra Israel. O próprio Deus colocou palavras na boca desse mago. E ele disse que Deus não contemplou iniquidade, Deus não contemplou pecado em Israel. Mas se fosse ao acampamento de Israel, veria que eles estavam murmurando e reclamando. Mas aos olhos de Deus, ele não contemplou iniquidade. O fato não é que não havia iniquidade, mas que Deus não contemplou iniquidade. Por que isso? Porque ofereciam ofertas queimadas, uma figura de Cristo na cruz. Enquanto subia o cheiro suave e agradável, Deus se lembrava do seu filho. Deus olhava para o futuro, via seu filho morrendo pelos pecados deles e dizia: eu não vejo pecado. Porque os olhos de Deus são olhos de justiça, olhos de amor, perfeitos. Não podia haver pecado em dois lugares ao mesmo tempo. Se Deus colocou seus pecados sobre Jesus, ele vê você sem pecados. Você é perfeito? Não. Você ainda peca? Sim. Mas Deus não contempla pecado em você. Por isso é perfeitamente normal falar com os seus filhos com amor e favor imerecido, porque está concedendo graça para eles. Amém? E a graça é a única coisa que pode vencer o pecado na vida deles. Mas eu quero que eles deixem aquele vício, aquela companhia ruim. Mas o que eles precisam é da graça. Se você pudesse parar de fazer aquilo que você precisa parar, por que não parou ainda? Não precisaria Jesus. Mas não, os 10 mandamentos, não, não, não. Nem todos dizem não. 8 dizem não. Um diz, honra seu pai e sua mãe. E o outro diz, observe o sábado. E se aplica ao povo judeu. Amém? Eles vivem a vida de tal forma que para eles, no sábado, começa a semana de trabalho para eles. Para nós é o domingo, o dia do Senhor. Ele concluiu tudo no sábado e no domingo ele ressuscitou. Por isso adoramos no domingo. Posso ter um amém? O sábado é uma figura do antigo. Amém? O dia do Senhor é uma figura do novo. O domingo é o dia do Senhor. Representa o novo começo. Posso ter um amém? O Senhor instituiu isso. Por isso vemos a expressão, quando ele ressuscitou, no fim do sábado, no grego, final de todos os sábados. Jesus ressuscitou. Amém. Assim, a Bíblia nos diz que devemos edificar para que conceda graça aos que ouvem. A expressão para que, riná no grego, para que possamos conceder graça. Tudo que edifica concede graça. É por isso que para alguns de vocês que oram em línguas, quando oram no Espírito, por alguma razão, meu filho Justin, quando eu oro em línguas, ele ri. Então ele ora. Eu não sei se ele está sendo cheio. E ele fala, eu toco no seu peito e começo a falar em línguas e ele começa a rir e eu oro por ele, mas não sei se ele está cheio ou não. Mas ele acabou de completar 3 anos, 2 dias atrás, mas Deus nos deu esse incrível dom. E por quê? Em 1 Coríntios 14:4 diz, quem fala em língua, o que acontece, igreja? A si mesmo se edifica. Você sabia que você é um prédio, um edifício? Existe um ensinamento que diz que quando você fala em línguas, você edifica o seu homem interior. Mas quando leio a Bíblia, eu não vejo isso. É claro que o homem interior é edificado, mas a Bíblia diz, edifica-se a si mesmo, o homem no seu sentido total. Inclusive o corpo. É do corpo que Deus diz, não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Quando você ora em língua, você edifica-se a si mesmo. Todas as partes do seu corpo. Você é o templo do Senhor. E Deus cuida do seu templo. Ele colocou o Espírito Santo em nós, com essa língua especial, porque quando você necessita de reparo, porque o telhado, ou o sistema de áudio, ou as janelas estão com problemas, ou mesmo os seus órgãos internos não estão funcionando bem, é hora de orar no Espírito, porque quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Eu encontrei o segredo de como ser cheio da graça e edificar-se a si mesmo. Tudo que edifica, em parte, graça. Tudo que edifica,
concede graça. Quanto mais eu oro, mais me edifico. Quanto mais me edifico para conceder graça. Minha edificação é para ministrar e conceder a graça. É assim que somos cheios da graça. Amém? Orando em línguas. Eu tenho todo esse ensinamento disponível, o material está todo disponível, mas minha mensagem hoje não é sobre línguas, certo? Mas o fato é que as pessoas estão estressadas, as pessoas têm problema de pressão. Como é que eu controlo tudo isso? Como é que eu construo meu sistema imunológico? O remédio de Deus é falar em línguas, o efeito colateral é que vão lhe chamar de maluco. Isso não tem problema. Eu prefiro estar maluco e saudável e eles com a cabeça boa, mas doentes. A escolha é sua. Amém? Glória a Deus. Assim, irmãos, não vamos desprezar os dons de Deus. Amém? Um pequeno dom em línguas e as pessoas desprezam. Por que existe tanta oposição a isso? Entre as igrejas e até denominações, com respeito às línguas, o poder de uma verdade se constata pela oposição que o inimigo faz contra ela. Como a graça, porque a graça é atacada. O diabo tem medo da graça. Ele não tem defesa contra ela. Se fosse por merecimento, ele ia pegar você. Mas se é pelo que você não merece, ele não pode atingir você. Ele diz, você não tem qualificação. Olhe para o ano de 2015. Veja como está a sua vida. Você ainda tem esse vício. Você pode esperar um ano deprimente, escuro. Você diz, não, eu espero um ano cheio de graça, cheio de bondade, de favor, de bênçãos. Mas você não merece. Eu não recebo porque mereço, mas porque Jesus merece. Mude a sua vida. O mundo vai dizer, vale a pena morrer por isso? Temos que aprender a dizer, foi por isso que Jesus morreu. E esse é o nosso padrão. O sacrifício de Jesus valeu a pena. Ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Deus tem uma forma de medir as coisas. Tem coisas que os homens acham importantes. Deus, porém, estabelece o que é verdadeiramente importante. Deus move as nações. Deus move impérios. No tempo de Jesus, César estava no controle. E César era o epítome do poder naquela época, mas Deus moveu no seu coração que deveria decretar um censo, um recenseamento de toda a população sob domínio romano. Tudo isso que Deus fez foi para que um bebê nascesse no lugar certo, para se cumprir a profecia. Assim, vemos eventos acontecendo no mundo bons e maus, como o Estado Islâmico, e perguntamos às vezes, onde está Deus? Por que Deus não está agindo? Na Bíblia diz que o cálice dos amorreus não estava cheio. Deus age na hora certa. Deus não destruiu o faraó e seu exército no palácio. Deus não os destruiu quando estava oprimido o povo de Deus. Deus não os destruiu no caminho. Deus os destruiu na hora certa e da forma certa, quando Israel sabia que não existia forma de ir adiante e nem forma de retroceder. Então Deus agiu. Deixe-me afirmar isso. Deus é mais paciente do que imaginamos. Quando existe um atraso, Deus está tratando conosco para que os nossos corações estejam firmes. Quando o milagre chegar, vamos nos orgulhar e saber que foi Deus que deu. Veja que nós temos um exemplo que mesmo o nosso Pai Celestial fez isso com o Filho, Jesus Cristo. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho nas bodas, certo? E antes do primeiro milagre, o Pai abriu os céus. Quando Jesus foi batizado, ele saiu do Rio Jordão e a Bíblia diz que Deus abriu os céus para ele. Os céus foram abertos para ele. Você está nele. Você tem os céus abertos. Amém? Os céus abriram-se para ele quando saiu da água e o Pai disse, esse é o meu filho amado. Isso aconteceu antes do milagre. Esse é o meu amado filho, um filho amado, em quem tenho prazer. No capítulo seguinte, a Bíblia diz que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo e ele venceu.
O que temos que fazer para ajudar nossos filhos a vencer as batalhas da vida no mundo é os incentivarmos. Mas você pode dizer, mas ele não merece. Conceda graça, favor não merecido. Diga para eles, você é meu precioso filho, eu amo você. Me agrado de você. Não tenho motivos para me agradar. É a graça, você não entende? Pare com essa mentalidade de obras e comece a ver a dádiva que é aquela pessoa que Deus lhe deu. E diga, eu me agrado de você. Isso vai edificar, vai conceder graça. E na graça, o pecado não tem domínio. Amém, igreja? Muito bem. Depois diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo não vai deixar você. Ele vai ficar com você até o dia da redenção, o dia que Jesus voltar. Selados nesse texto é como um depósito. Naquela época de Paulo, se você fosse para o mercado, e era assim até recentemente, você ia ao mercado e deixava o depósito. Hoje ainda se faz isso muitas vezes. Se dava um depósito dizendo, eu vou voltar para resgatar a compra. Nesse caso, o depósito é o Espírito Santo que foi colocado em todos nós como um selo até o dia da redenção. Algo selado demonstra propriedade. Naquela época era selado com tinta vermelha. E o vermelho representa o sangue de Jesus. Você pertence a Ele. E Ele vai voltar para você. Você não pode perder a salvação. Pode até entristecer o Espírito, porque você está selado com Ele. Se o Espírito deixar você, quando você pecar, não faria sentido dizer, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual está selado para o dia da redenção. Não faria sentido. Vocês me acompanham? Mas nós somos salvos, e quando somos salvos, somos selados para sempre. O Espírito Santo não nos deixa, mas diz que não devemos entristecer o Espírito. Como entristecemos o Espírito? Esse é um assunto que eu já tenho falado outras vezes. Quando eu era jovem, eu me lembro no movimento carismático, quando Deus derramava o seu Espírito sobre toda a carne e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, vidas eram transformadas, milagres aconteciam. Eu ainda lembro, um dos pontos negativos é que quando as pessoas ficavam conscientes da presença do Espírito, deixavam a Bíblia de lado. Somente o Espírito, sem palavra, você explode. Só palavra, sem o Espírito, você fica seco. Muita palavra, muito Espírito e você cresce. Lembre-se, na nossa igreja nós cremos em falar em línguas, mas valorizamos a palavra. Posso ter o amém? Por isso você cresce. Amém? Eu me lembro quando estava numa livraria evangélica e ouvi alguém conversar, não sabiam que o futuro pastor estava lá. E eles diziam, essa senhora veio para a nossa célula e ela usa uma maquiagem horrível, é sempre muita maquiagem, e ela é assim, ela é aquilo outro. E como adolescente eu estava lendo meu livro, e o Espírito de Deus me disse, isso é somente ciúme. Ciúme da moça. E ela disse, o Espírito se entristeceu. E pensei, como é que ela sabe que o Espírito se entristeceu? E ela continuou dizendo, no momento que ela entrou na nossa célula, eu senti no meu espírito que o Espírito se entristeceu. Não, ela estava com ciúmes. Foi seu coração ciumento que estava triste. Teve ciúme da moça. As pessoas usam essas coisas dizendo, estou entristecida, não gosto da sua aparência, fiquei triste com você. Não gosto de como você usa a sua gravata, eu estou triste. Não gosto do seu cabelo, não gosto da sua maquiagem. E dizem sempre que estão entristecidas. Mas deixe-me mostrar o contexto aqui. Eu gosto de pregar em contexto. A palavra para entristecer é sulio, em grego. O Senhor Jesus e o Espírito são um. Tudo que Jesus experimenta, o Espírito também, porque eles são um. Ok? A palavra entristecer é sulio, só para o seu conhecimento. Vemos sulio na vida de Jesus. E o único lugar onde diz que ele se entristeceu está
em Marcos 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. O observavam atentamente. Eu acho isso muito interessante. Esses religiosos, Jesus estava lá, um homem tinha a mão atrofiada, um dos membros tinha a mão atrofiada, e observavam a Jesus para ver se iria curá-lo. Sabiam que ele podia curar. Queriam ver se Jesus iria curá-lo para que pudessem acusar ao Senhor. Isso é terrível. Tem pessoas que querem transformar o cristianismo numa prisão religiosa. Jesus disse para os religiosos: as prostitutas e publicanos estão entrando no reino antes de vocês. Deixe-me dizer, Deus é contra o pecado, eu também sou, mas existem pecados que Deus acha mais fácil lidar do que aqueles que têm justiça própria, que se acham justos. O primeiro pecado foi de justiça própria. Se quer ser como Deus, coma desse fruto. Não foi pecado de adultério ou de homicídio. Não, foi o pecado de justiça própria. Você me acompanha? Está aprendendo? O observavam atentamente. Versículo 3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se. Eu amo o estilo de Jesus. Ele não ficava enrolando. Ele disse: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles silenciaram. Irado, olhou para os que estavam à sua volta. Irmãos, essa é a primeira vez que se vê na Bíblia que Jesus ficou irado. Você deve estar pensando na ocasião que ele foi e virou as mesas dos mercadores no templo. Certamente naquela ocasião Jesus ficou irado, mas isso não foi registrado. A palavra eles entristecido por causa dos seus corações endurecidos. A falta de graça, um coração duro. É isso que entristece o Senhor. Você não abre o coração para a graça, você ouve falar da graça e você fica irado, dizendo: isso é licença para pecar. Amém. Ele está incentivando o povo a quebrar o sábado. O que isso tem a ver com alguém ser curado e salvo? Amém. Coração duro, não aceitar a mensagem da graça, quando as prostitutas e os publicanos aceitavam a mensagem. Não respondiam à graça de Deus. Isso é terrível. Todos aqueles que receberam milagres de Jesus eram pecadores, os surdos, os cegos, os leprosos que foram curados. Os que não receberam foram os líderes religiosos daquela época. Pense nisso. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que impede as pessoas de receberem é a falta de graça, coração endurecido. Diga para o seu vizinho: não tenha um coração duro. Acorde aquele que está dormindo e diga: está dormindo porque o coração está duro. Eu não estou vendo ninguém dormindo, só estou brincando. Aqui diz entristecido, a mesma palavra. O que entristece o espírito? Falta de graça. Voltemos a Efésios. Não entristeçam o Espírito Santo. Perceba o contexto. Quando suas palavras não são graciosas, quando você fala para as pessoas aquilo que você acha que elas merecem, quando você faz isso, você entristece o Espírito Santo. Por outro lado, se suas palavras são cheias de graça, agradam o Espírito, às vezes você pode sentir, consegue sentir. Amém? Jesus foi elogiado pelo Pai quando ele disse: você é meu filho amado. Ele não tinha feito nenhum milagre. Isso aconteceu no lugar mais baixo da terra. Mais de 400 metros abaixo do nível do mar, perto do Mar Morto. O lugar que Jesus foi batizado está perto do Mar Morto, que está no lugar mais baixo, mais de 400 metros abaixo do nível do mar. A maior depressão da terra. A outra vez que Deus fala com Jesus dizendo que ele é o Filho amado, ele estava no Monte Hermon, e o Hermon é a mais alta montanha em Israel. E está a mais de 3.000 metros de altitude acima do nível do mar. Um dia eu percebi isso, nunca tinha ouvido ninguém falar isso, e o Senhor me disse:
nos momentos mais deprimentes, nos lugares mais baixos da vida do seu filho, o reafirme. Diga que o ama, mesmo quando ele fracassar. Talvez tenha mentido para você. Tenha feito algo que você não queria. Você descobre, ele está no seu momento mais baixo. Essa é a hora de dizer: você é meu filho amado. Eu amo você. Me agrado de você. Não se agrada com as ações dele, é claro, mas se agrada dele, da pessoa. E ainda o ama e o tem como precioso. Nos seus piores momentos, mas quando eles ganharem algo, triunfarem em algum aspecto, conseguirem alguma coisa e estão no seu momento mais alto, também os reafirme, porque no meio dos amigos ele olha para você. Não seja alguém duro, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seja um pai que reafirma seus filhos. Diga: estou orgulhoso de você. Suas palavras vão significar mais do que a de 10 amigos. Amém. Glória a Deus. A propósito, voltemos à narrativa de Marcos 3. Você está sendo abençoado? O que fez Jesus ficar entristecido? A falta de graça. Aqui não fala de pecados escondidos, mas a falta de graça. Ele disse para o homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. E os fariseus ficaram felizes, contentes, começaram a pular de alegria. O povo disse: amém. Desculpa, não foi isso. Mas diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O mundo tem uma resposta pervertida, louca, quando se fala da graça. Vemos uma outra história onde Jesus expulsou demônios de um homem endemoniado. Ninguém se atrevia a chegar perto daquela rua, daquele despenhadeiro. Ninguém ousava se aproximar porque tinha um homem endemoniado. Quando era atado, ele quebrava as cadeias porque tinha força sobrenatural. Ele estava possuído com 1.000 a 2.000 demônios. A Bíblia diz que era uma legião. E Jesus disse: saiam, e todos os demônios saíram. E a Bíblia diz que ele foi para a presença do Senhor vestido. Antes ele estava nu, agora estava com a mente saudável. Antes estava louco, vestido e saudável aos pés de Jesus. Assim estamos nós, sentados aos pés de Jesus, vestidos, graças a Deus, e com a mente sã. Irmã, seu marido está com a cabeça boa. E o povo de Gadara veio, e o que eles disseram a Jesus? Saia daqui, não queremos o Senhor aqui. E Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi. Podiam ter trazido todos os enfermos. Jesus: meu nariz é torto, o senhor pode endireitar? Podiam ter ido a ele e aproveitado a graça de Deus, favor imerecido. Incrível, as pessoas ainda lutam contra a graça. Esse pastor não fala de arrependimento. Jesus não disse para o endemoniado gadareno se arrepender? Algumas vezes disse isso para as pessoas quando pregava, mas aqueles que receberam milagres ou curas, ele nunca os mandou se arrependerem antes do milagre. Ele não falou para o homem que estava no poço de Betesda, há 38 anos paralítico, que tinha que se arrepender. Simplesmente o curou. Jesus pregou arrependimento? Sim, mas não como pré-requisito para que as pessoas recebessem. A verdade é que essas pessoas se arrependeram. Vieram a ele como que dizendo: eu não confio mais nos meus próprios esforços. Eu venho ao Senhor. Isso é arrependimento. O arrependimento acontece quando as pessoas escutam a palavra do Senhor. O que faz o Senhor entristecido hoje? A falta de graça. E o que faz o Senhor se irar hoje? A mesma coisa, falta de graça. Eu vou parar aqui e mostrar algo que vai impressionar você. Foi uma revelação que o Senhor me deu quando eu estava em Israel. Vamos para Mateus 11. Jesus disse: a que posso comparar essa geração? Vamos ao pano de fundo. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: não lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Jesus comparou a sua geração a crianças que estão nas praças e dizem umas para as outras: eu toquei a flauta e vocês não dançaram.
Cantamos o lamento, mas vocês não se entristeceram. Estavam tão duros que não dançavam nem lamentavam. O primeiro ministério, tocar flauta e dançar, é a celebração da graça. É o ministério de Jesus. O segundo, cantamos o lamento e não se entristeceram, é o ministério de João. E a Bíblia diz na parte que antecede o seguinte: a lei durou até João. Você me escuta? João é mencionado no início desse capítulo. Aqui está o ministério de João e de Jesus, a graça e a lei. Verso 18: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. João jejuava o tempo todo. Não comia muito e nem bebia muito, e diziam que ele tinha demônio. É difícil agradar essa geração. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão. Um amigo de publicanos e pecadores. Que título para dar ao Filho de Deus? Mas a sabedoria é comprovada pelas obras. Quanto a João, diziam que ele era muito extremista. Quanto a Jesus, era demasiado alegre. Não suportava nem a lei nem a graça. Assim Jesus comparou aquela geração. E depois Jesus disse, verso 20, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Aqui está a palavra arrependimento, eles não se arrependeram, não abriram seus corações para ele. Ou seja, não aceitaram como Messias, certo, igreja? Alguns pregadores da graça evitam os ais. Não esse que vos fala. Eu prego a palavra de Deus completa e quero continuar pregando. Eu prego muito no Antigo Testamento, mas veja isso. Essa é uma nova palavra que Jesus não havia usado. Ai. Ai de você, Corazim. A cidade de Corazim ainda existe, está em ruínas ali na Galileia. Você pode visitar hoje se quiser. É um ponto turístico e não foi reconstruída. Não foi reconstruída. Ai de você, Betsaida. Veja a cidade de Betsaida. Eu estive nesse lugar, preguei ali. Essa é a entrada de Betsaida. Lembra que Jesus trouxe um homem cego para fora de Betsaida e o curou lá. Foi a primeira menção de Jesus não ter curado alguém dentro da cidade. Ele o tirou para fora e aí o curou. Essa cidade era incrédula. Por isso ele retirou o homem enfermo para curá-lo fora, para que ele não ouvisse todo o negativismo. No próximo programa, quando os filhos são amados, eles imitam os seus pais. Ou você tem medo que eles imitem você? Em outras palavras, não temos que pregar tanto para eles, ameaçar e intimidá-los. Eles vão nos imitar quando forem amados, muito amados. Se vai à igreja, eles querem ir. Você ama a sua esposa, eles vão amar a esposa.